Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Mais um estudo aí. Um estudo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Diferente, que é a lixa, né? Essa lixazinha aqui, preta, escura, gostosa. Vou fazer a leitura minha aqui. Primeiro vamos fazer a leitura, né? Vamos ver o que estão dizendo pra gente aqui, a espiritualidade. Então, bom dia de novo, né? Então, eu estou no capítulo 21. Capítulo 21. Bom, falso Cristo. Só tem um. Falsos profetas são os falsos. Então eu tenho aqui. Agora a gente vai entrar na seara espírita, na nossa área, na área espiritual, que muita gente tem interesse. Com os tempos modernos, né, está se disseminando assim, aos poucos, o espiritismo está permeando a nossa sociedade. Porque são muitas evidências científicas até. As pessoas têm resistência, porque o materialismo ele por origem, lá na época da Revolução Industrial, ele já é ateu. Ele tinha que ser ateu, ele tinha que destruir a ideia de Deus. Lembrando, por que a Revolução Industrial ela se apegou tanto ao protestantismo? Que o protestantismo foi mais tolerante com a usura, emprestar dinheiro, ganho de capital. Então a Igreja Católica era contra isso. Com a Revolução Industrial, mais a protestante, as mudanças que aconteceram da Idade Média para a Idade Moderna, o capitalismo viu dentro do ateísmo uma forma de eles ganhar dinheiro, né? Então, isso é básico. O capitalismo em si, junto com o comunismo, lá nas suas origens, não estou falando hoje, nas suas origens, ele é plenamente ateu. Hoje, no meio comercial, né, no meio financeiro, industrial, fala-se muito de Deus, tá? E os empresários hoje têm a consciência de que dá para caminhar os dois juntos, né? Mas naquela época não. Porque a religiosidade da Igreja Católica era plena. Mas enquanto mais a pessoa se apega às coisas materiais, mais se afasta de Deus. Então existe um contrassenso. Onde está o equilíbrio nessa história? É o que nós temos que pensar, né? Então só foi uma revisão histórica aí. Então, falando, o Espiritismo, junto com as outras religiões, a gente tem que analisar nosso início, nossa origem, nosso fundamento. Então, os fundamentos da doutrina espírita estão em nós mesmos. A alma, o espírito, está aqui dentro. Lembrando, espírito fora do corpo, alma, o espírito encarnado dentro da gente. Quando a gente vem a falecer, o espírito vai embora, vai morar na casa dele. Né? Como diz Jesus, na morada do Pai, né? Na nossa, muitas moradas na casa do Pai. Então, lembrando bem, nós temos essa vida dúbia, tanto lá no plano espiritual, como aqui no plano material. E aqui no plano material, a nossa evolução é plena. Aqui que nós vamos fazer. Antes nós temos as nossas energias, elas são trabalhadas densamente, né? Então, hoje a gente tem que pensar assim. Então, lembrando o início daqui, os falsos cristos e os falsos profetas. Então, a nossa religião espírita, ela está inserida nessa sociedade, nesse mundo dos falsos profetas, falsos cristos. Então, eu vou lendo e já vou interpretando na seara espírita. Como eu falei, nosso mundo ele está
trilhando um novo caminho dentro da religião cristã, que é linda, maravilhosa, é só as pessoas terem o coração de entender. Não acrediteis em todos os espíritos. Esse é o título. Bem amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porque vários falsos profetas se erguerão no mundo. Então, não acreditei em todos os espíritos é porque quando a gente, dentro da doutrina espírita, a gente lida com os espíritos. Então vamos analisar nossa sociedade. Você acredita em todos os homens, todas as pessoas que você vai lidar? Claro que não. Você fica sempre com o pé atrás, você vai conversar com aquela pessoa, você quer fechar um negócio, você vai vender alguma coisa, você vai criar um crédito. Você está sempre com o pé atrás, você não confia 100%. Então, e o ser humano, pela sua índole, ele não vai, por exemplo, ele não é porque a índole dele, o lado moral, tanto quanto ele está vivendo aqui, quanto ele está vivendo lá, não vai mudar. Entende? E lá, ele isento da visão material, do plano material, e a parte moral dele, ela fica muito evidenciada. Então, olhando aqui. Então, por que você, que não acredita aqui, vivendo no plano material aqui, você vai acreditar nos que foram para lá? Os que foram para lá não são os mesmos daqui. São bonzinhos, são malzinhos, são tudo. Então, o espírito, o estado moral do ser humano, tanto encarnado quanto desencarnado, é o mesmo. Só que quando ele está lá, ele consegue ver os que acontece aqui, aí ele pode se perturbar pelo tomar ciência de certas coisas e atrapalhar o espírito que está aqui. E aí começa um monte de problema. Então, a influência do plano espiritual é muito grande. Chega ao ponto de interferir em quase tudo na nossa vida. Isso está aqui, nos livros de Allan Kardec. Ele estudou esse assunto e ia analisando como é que o plano espiritual atua. Então, e ele ainda tem uma pergunta aqui no Livro dos Espíritos, que depois eu posso ler, que diz claramente, os espíritos que vos guiam. Então, muita coisa acontece com a ajuda em ciência, planejado lá, e a coisa acontece aqui. Isso tem uma origem lá no Platão, no mundo das ideias, lá tem uma ideia do plano perfeito, e aqui a ideia é executada, não perfeita. Então, o plano espiritual, as coisas acontecem primeiro lá, e depois elas vão passando para o plano material. Então, às vezes, nossas vidas acontecem, os eventos, os fatos, a sincronicidade dos eventos vão acontecendo independente da gente querer. Por exemplo, conhecer uma esposa que foi ex de outra vida, ou ter um filho que foi... Então, tudo está planejado dentro do plano espiritual. Então, muita coisa acontece porque vem de origem espiritual. Então, quando ele fala, não acreditei em todos os espíritos, é que quando a gente lida com a espiritualidade, já vou até fechando aqui, a gente tem que entender que as pessoas, com leigo, a pessoa leiga que está lidando com a gente, ele não tem que entender, nós temos que explicar, sendo bem claro, que a gente vai conversar com os espíritos, a gente não pode confiar em tudo, a gente tem que dar um filtro, a gente conversa, vamos supor, a gente está na casa espírita, a gente conversa com os espíritos, de uma situação e outra. Então, a espiritualidade que trabalha para o Cristo, ela sabe o que está acontecendo e ela se afasta quando tem problemas. E outra coisa, ela não interfere no livre-arbítrio e nas tomadas, nos eventos que irão acontecer. Não vai interferir. Os espíritos não vão interferir. A coisa vai ter que acontecer? Vai acontecer. Então eles não podem interferir. E também os espíritos que estão perturbados, vamos falar assim, eles também interferem. E todos dois caminham para o sentido do Cristo, incrível que pareça. Até o mal trabalha para o bem. Que muita gente depois que só aprende sofrendo, ou pela dor, como diz Chico, ou sempre chorando, ou chorando de alegria, ou chorando pela dor.
Então, o choro é inevitável. Então, o que acontece é que a gente, quando está dentro da casa espírita, pela idoneidade das pessoas que trabalham, e os médios também com idoneidade moral, cria uma sintonia, uma ajuda, uma fraternidade que a espiritualidade pode vir trabalhar em conjunto. Mas para ela trabalhar, ela precisa ter aquelas pessoas que estejam em sintonia com o bem. Então a casa espírita é o local onde esses espíritos se aproximam, porque todo mundo ali está concorrendo para o sucesso do bem. Então eles se aproximam e ajudam, né, no limite da necessidade da pessoa assistida. Então não resolvemos todos os problemas, com certeza, como eu falei, depende do que foi planejado no plano espiritual daquela pessoa. E também a gente tem que, como fala aqui, os falsos espíritos. Como que você vai saber? Chega um espírito dentro de uma sessão, ou está trazendo um problema para aquela pessoa, como é que a gente vai lidar? Ele pode estar fingindo ser do bem. Quantas vezes a gente tem que passar o filtro devagar, e depois de um certo tempo é que a gente, dentro da casa espírita, começa a entender que aquele espírito está em contradição com certas coisas. Aí você já começa a ficar com o pé atrás, e a partir daquele momento você, como você diz, você descarta. Então, quanto maior a idoneidade moral do espírito, do encarnado e do espírito que está lá, a gente tem que fazer um filtro, separar os maus espíritos, como diz ali. Então isso aí depende muito de como você lida com eles, porque os bons espíritos sempre vão ajudar, tá? E os maus também. Aí você não entende. Sim, eles acabam ajudando como? Quando eles praticam um erro, ele incentiva o encarnado a causar o erro também. Uma hora esse encarnado vai abrir, vai ter uma lucidez, vai ter um entendimento do erro e o arrependimento, e aí renova-se o progresso. Porque se ele não estiver sofrendo, de repente ele vai continuar fazendo aquele erro a vida inteira. Às vezes a dor, como diz, aprende pelo amor, aprende pela dor, aí a dor ensina muito. Então, gente, muito obrigado. Pelo menos eu consegui passar um pouquinho do ensinamento da religião que eu estou praticando, né? Que é espírita, no viés kardecista, né? Mas eu também trabalho na Umbanda e entendo um pouco da Umbanda, que a Umbanda é uma maravilha tão grande que é difícil de entender. A gente quase não entende o kardecismo, ainda mais para entender a Umbanda. Mas pela humildade e pela sabedoria, pelo entendimento, a gente vai entendendo a Umbanda, porque eles permitem você entrar nos segredos da Umbanda. É diferente. Pode ter o livro que for, mas o entendimento é permitido de acordo com quer dizer, são doses homeopáticas que são dadas para a pessoa para que ela não se perturbe. A mesma coisa o espiritismo kardecista, mas como ele trabalha muito no lado cristão, evangélico, tudo, a pessoa não consegue nem perceber que está tomando doses homeopáticas. Já na Umbanda não. Às vezes você vai vendo, vai tomando conhecimento, e aqui, como a visão fica muito aberta, eles têm que dar um freio de vez em quando. Você passa um tempo, aí você começa a ter mais um pouco de explicação, mais entendimento. Tá? E não tentar julgar pela minha régua o que acontece na religião Umbanda, Candomblé. Porque a minha régua é judaico-cristão, materialista, cheio de egoísmo, cheio de coisas assim. Então, se eu tiver com essa régua, essa ideia pré-formada aqui, preconceituosa, cheia de coisas, como é que eu vou entender uma coisa nova? Kardecismo, por exemplo, espiritismo, ainda mais a Umbanda. É difícil, né? Mas você tem que se despir de vaidade, de orgulho, sentar e aceitar, entender. Um pouco que aceitar não vou dizer assim. Aprender. Vai aprendendo, uma hora a ficha cai. Tá bom, gente?
Muito obrigado, bom dia para vocês.